A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Alexandre. E hoje eu quero falar de algo simplesmente maravilhoso, que é o Evangelho de Cristo. A função do Evangelho na nossa vida. Você já parou para pensar por que as boas novas de Cristo nos alcançou e tem alcançado as nações no decorrer dos milênios? Cristo passou por essa terra, morreu, ressuscitou e enviou 12 homens para proclamar o Evangelho. E esses homens proclamaram as boas novas do Senhor, que foram multiplicando, multiplicando e chegou até a nós hoje. E hoje nós temos as Escrituras e o Evangelho, ele é anunciado através das nossas vidas. Mas será que verdadeiramente conhecemos o Evangelho ou apenas pensamos que conhecemos o Evangelho? Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele fala que se vier até um anjo do céu, olha para você ver o ponto que chegou. Se vier um anjo do céu que pregue outro evangelho, que ele fala que se bem que não é outro, mas que alguns deturbaram, se no tempo de Paulo, que era o início ali, ó, Cristo tinha acabado de subir ao céu, ser assunto aos céus, então se ali o evangelho já estava sendo deturpado, imagina nos dias de hoje. Então, imagine nos dias de hoje como que está sendo deturbado esse evangelho. Mas hoje eu quero te dar a centralidade do evangelho, das boas novas. Que é o quê? Que é a volta do homem às suas origens. O homem não saindo, voltando ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Da onde? Do centro da adoração de Deus, do centro da vontade de Deus, do centro da presença de Deus. Romanos, capítulo 1, ele nos ensina algo muito interessante. E esse, para mim, é o cerne, é o centro do Evangelho. Que fala assim, no verso 25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Lembre-se, né? O Evangelho é o centro da verdade de Deus. Por quê? Porque o Evangelho está no indicativo, está indicando uma pessoa. Ou seja, Jesus Cristo. O caminho, a verdade. Ou seja, então, o que está acontecendo nos dias de hoje? Paulo, já acontecia nos dias de Paulo, mas o que ainda, já vamos colocar que piorou? Eles mudaram a verdade em mentira. Nós sabemos que a mentira é filha do diabo. E nós sabemos do filho da perdição, o homem da iniquidade que vai vir, que é o anticristo, que é o oposto de Cristo. Então, se você pega, eles sorrateiramente estão mudando essa verdade. Ou seja, pela falta de conhecimento da verdade, eles estão apresentando uma falsa verdade, que é a mentira. E ele fala assim, ó, pois eles mudavam a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Irmãos, isso é um alerta para as igrejas, que esse vídeo possa ser divulgado e possa ser visto por pastores, membros, ovelhas, diáconos, ateus. Eu não quero saber quem que vai alcançar, mas eu quero mostrar uma verdade para nós. Adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Irmãos, é muito simples saber se a igreja a qual eu estou, a igreja a qual você está, ela prega o evangelho. É muito simples, esse texto aqui é muito claro. Por quê? Porque a mentira, ela serve, ela adora a criatura. Ou seja, o ser humano. E outras religiões aí, ó, animais, mas eu quero falar agora sobre o ser humano específico, como que as igrejas do século XXI estão voltadas para o ser humano, para o egocentrismo, servindo a si mesmo, apenas usa Deus para saciar os seus desejos, apenas usa Deus para saciar as suas vontades. Isso não é evangelho. Isso não faz parte do Evangelho, porque a função do Evangelho é apenas uma: indicar a pessoa de Cristo, indicar a vida de Cristo, a qual o ser humano depende e precisa, e que é tudo.
na vida do ser humano. Então, agora você vai começar a entender por que surgem a cada dia várias religiões. Agora, por que já surgiram várias religiões? É simples, porque Deus criou o homem para uma única função: adorar e servi-lo. O homem, quando não consegue encontrar isso, o que ele faz? Ele simplesmente procura algo para fazer isso, porque isso ele tem esse é uma fome que ele tem disso. E se ele não encontrar a verdade, ele encontra o quê? A mentira. Agora você entende por que essa idolatria a jogadores de futebol, por que essa idolatria a artistas de televisão, por que essa idolatria a cantores, por que essa idolatria a coisas que não são Deus, que não é Deus. Por quê? Porque o homem tem essa necessidade. Irmãos, é com muito pesar que eu falo isso, que como a humanidade tem caminhado em passos largos em contramão da verdade de Cristo, da verdade de Deus. Então, o que você pega um ateu, ele na sua condição, ele fala, eu não creio em Deus e tal, mas ele adora algo. Se ele não adora ele mesmo, ele tem um escritor, ele tem algo que ninguém pode colocar a mão, que ninguém pode tocar, que é onde ele reverencia. Então o ser humano ele tem essa necessidade e isso precisa ser anunciado às pessoas. Você não está buscando a Deus de forma correta. Você está às vezes duvidando daquele que é o criador de todas as coisas. Irmão, você já parou para pensar que ao mesmo tempo que o cristianismo se expandiu pós a reforma, mas por volta do século XIX, aonde que o evangelho se expandiu mais fervorosamente, no sentido que começou a ir pelos quatro cantos das nações, se você pega, não foi só o evangelho que saiu. Ao mesmo tempo, a mentira também saiu de uma forma muito furiosa, que foi através de Darwin, do evolucionismo, que também saiu para entrar, e o marxismo, a cultura marxista, que é totalmente anticristo. Eu não estou falando aqui simplesmente por boca para fora. Estude sobre isso. Olha as ideias do marxismo, que é totalmente contra a Bíblia, os parâmetros familiares, a questão religiosa, ou seja, a questão da adoração a Deus, eles são totalmente contra isso, contra a questão do homem ser centrado somente em Deus. Não, eles querem colocar uma pessoa, uma criatura para dominar o outro ser humano. Então você pega isso no século XIX, ao mesmo tempo que o evangelho se expandiu, também o inimigo expandiu com a mentira. E nós vemos isso hoje dentro das escolas, o evolucionismo. E, irmãos, é tão simples refutar isso, é tão simples. É tão assim, porque você pega um relógio de máquina, eu vou dar um exemplo aqui, ó, um relógio de máquina, aqueles que não precisam de bateria para funcionar. Aquele relógio, se você abrir ele, você vê aquelas engrenagens, você fica meio louco. Você fala, que isso? Como que tá essas engrenagens? Como que o cara colocou isso aqui? Você pensa que ele começou a jogar aqueles materiais, sacudiu ali, balançou e simplesmente, ó, esse aqui é o relógio de máquina, não precisa de bateria, esse é um relógio. Foi assim que ele fez? Não. O cara estudou demais, o cara ele pensou, ele arquitetou aquela forma ali mais de uma forma maestral que chegou àquele ponto. Agora você pega, isso eu estou falando é algo visível, algo que o homem fez. Agora pega a criação, aquilo que o homem não tem poder para fazer. O homem não tem poder de fazer tempestade, o homem não tem poder de fazer nascer uma flor, o homem não tem poder de criar o sol, de criar a lua. Por quê? Porque isso foi feito por um Criador. E se você for pegar a Terra hoje, o espaço que ela está exatamente do Sol, se tivesse um pouco mais perto, nós morreríamos queimados. Se tivesse um pouco mais longe, nós morreríamos de frio. Você pega as estações no seu determinado tempo para dar o seu fruto. Você pega o seu corpo humano, cada órgão no seu devido lugar. Cara, isso não pode ser o acaso. Isso não tem como ser o acaso. Tem que ter um arquiteto. E esse arquiteto nós sabemos quem que é. É Deus e a pessoa de Cristo. O Evangelho de João capítulo 1. Sem ele, nada do que se fez, se fez.
Nada do que foi feito se fez. Então o evangelho precisa ser anunciado às pessoas, porque o engano já saiu. A cultura marxista já está aí, alicerçada. As pessoas apoiando ideologia de gênero, apoiando aborto. E isso são coisas totalmente anticristãs, anti-Deus. Isso é o surgimento de Cristo. E crentes, pessoas crentes, que se dizem cristãos apoiando isso, como se isso fosse algo bom. E isso é o engano. Você pega como que o mundo está caminhando de passos largos. Então o evangelho precisa ser anunciado. As pessoas precisam se voltar ao único Deus verdadeiro, ao Criador de todas as coisas, ao Deus que fez os céus e a terra. E isso só pode acontecer através da pessoa de Cristo, através do evangelho de Cristo. Por isso eu estou fazendo esse vídeo para estimulando você, prega o evangelho. O que é o evangelho? É as boas novas da verdade, daquilo que nós precisamos entender na pessoa de Cristo. O homem, você pode notar, ele não quer reconhecer as suas fraquezas. O homem, ele quer ser exaltado. O homem, ele quer ter títulos. Mas o verdadeiro cristão, você pega lá, Mateus capítulo 7, quando Jesus Cristo volta, e muitos naquele dia saem, Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos milagres. E aí? Qual é a resposta de Cristo para eles? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, quando você pega uma pessoa que começa a falar demais do que faz, eu faço, olha o que eu faço para Cristo, olha o que eu faço, esse é um sinal claro da falta de conhecimento de Deus, porque o verdadeiro cristão, ele sabe que sem Cristo ele não pode fazer nada. Então, quando eu me encontrar com Cristo, a primeira coisa que eu posso falar para ele é o que? Apartai-vos de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Foi isso que o publicano fez diante de Deus. Foi isso que o publicano fez diante do Senhor. Ser propício a mim, pecador. Irmãos, e nós estamos vivendo hoje tempos onde as pessoas não querem se humilhar, não querem mais chorar, não querem mais entender o Evangelho. O Evangelho é Cristo e aquilo que Ele fez por nós e não aquilo que eu faço por Ele. E pessoas fazendo tantas coisas, pessoas querendo se justificar em tantas coisas no que eu faço e fazendo campanhas, fazendo coisas, fazendo, eu faço. Irmãos, não é o que eu faço, mas o que Cristo fez por mim. Ser propício a mim, pecador. Esse é o Evangelho, nos convencer do pecado. Esse é o Evangelho, nos mostrar que como somos pecadores. Então que Deus abra sua mente, que Deus te ilumine. Se você está sendo guiado a fazer coisas para alcançar o favor de Deus, a única coisa que você tem que fazer é conhecer o Evangelho, ou seja, conhecer a Cristo. Você pega as leis estão no imperativo. Não faça, ou faça, tudo aquilo que para você ter ação. E o Evangelho está no indicativo, indicando a Cristo, aquilo que Ele fez por você. Por isso que Paulo, ele fala que o fim da lei é Cristo, porque ele não está falando da lei santa de Deus, ele não está falando da lei justa, mas ele está falando simplesmente daquilo que nós, o homem, ama fazer para se justificar. E o fim disso é Cristo. Então, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos entender isso, que nós possamos entender o Evangelho e pregar, anunciar isso para as pessoas, que ela precisa ser convencida do seu pecado, que ela precisa ser convencida da justiça e ela precisa ser convencida do juízo. Muitas pessoas falam que não creem em Deus, sabe por quê? Porque querem fugir do juízo, mas o juízo de Deus irá chegar. O juízo de Deus irá chegar. E isso, se nós não formos convencidos do nosso pecado, de vermos quem nós realmente somos, nós simplesmente iremos perecer. Simplesmente. Porque aquele que pratica o pecado, vive na prática do pecado, não viu e nem o conheceu, diz João no capítulo 3 da sua primeira carta. Então, automaticamente, o que eu quero deixar para nós nessa hora
que o Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno, verdadeiramente nos liberte. E você entenda que você vai ser justo, que você vai ser santo, não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. E tá, então significa que eu posso viver uma vida totalmente errônea? Eu não estou dizendo isso, e Paulo fala isso. Então eu vou pecar para que a graça seja mais abundante? Não, de forma alguma. Como eu vou fazer aquilo que eu já morri para aquilo? Eu estou falando é que nós não podemos nos gloriar de fazermos as coisas certas. É entender que se o evangelho está sendo anunciado, se eu que fiz agora, por exemplo, 11 anos de casado, nunca traí minha esposa. Se eu nunca fiz isso, não é pelo meu mérito, não é porque eu quis, não. Isso só aconteceu porque Cristo, Cristo me susteve para isso, porque nós como ser humanos somos falhos. Uma certa feita eu estava com a minha esposa e eu vi um casal brigando dentro do carro e o cara estava nervoso. Pensa numa pessoa nervosa, muito nervosa. E essa pessoa ele falava com a sua mulher ali, sai do meu carro, e os seus filhos ali atrás vendo aquela cena. A única coisa que eu fiz ali foi interceder, pedindo Deus misericórdia pelo favor daquela vida. E eu chamei minha esposa e falei, tá vendo aquilo ali? Ela olhou e tal, falou, aquilo ali sou eu, quando você me faz raiva. E ela assustou, que isso? O que você está falando? É nós, ser humanos, sem Cristo. O que nós fazemos sem Cristo? Você já viu uma pessoa tirando a vida de outra pessoa por causa de nada? Descarregando arma? Isso é a falta do conhecimento de Deus. E nós, como ser humano, nós esquecemos muito fácil das coisas de Deus. Pega o exemplo de Tomé, que andou com Cristo, viu os milagres de Cristo, mas quando os discípulos falaram para ele que Cristo ressuscitou e ele não estava naquele dia, falaram para ele, ele falou, eu não acredito, eu só acredito se eu ver. Aí você acha que você é melhor do que Tomé? Eu quero te dar uma triste notícia. Muitas das vezes nós temos sido pior do que Tomé. Então, eu quero deixar essa mensagem para você. Não perca tempo, anuncie as boas novas de Cristo. Anunciar as boas novas não é anunciar o interesse do ser humano, não é iniciar a criatura, é anunciar o Criador, o conhecimento de Deus. Que Deus vos abençoe e que essa palavra alcance o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.